Bom dia. Sob a proteção de Deus, Nossa Senhora das Graças, nós estamos começando a prestação de contas da saúde do segundo quadrimestre de 2020, certo? Essa audiência pública, gente, ela é imposta, né, pela Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e pela Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que é a lei que fala sobre a aplicação em saúde, certo? Eu já falei várias vezes, eu vou repetir de novo, quem não acompanhou da outra vez. Quando saiu a Constituição de 88, né, saiu a Lei de Diretrizes e Bases e tudo da educação, foi fixado valores para a gente aplicar para os municípios, né, para os órgãos do governo, aplicar na educação infantil, depois saiu o Fundef, não sei o quê. Mas para a saúde, não saiu nada, sabe, o mínimo obrigatório para aplicar em saúde. Então, aqui no estado de São Paulo, não digo, mas pelo Brasil afora, a aplicação em saúde, às vezes, não chegava nem 5% das receitas, né, de aplicação com ações de saúde. E depois veio a emenda 25, né, que fixou um limite para os municípios, para os estados, para o Distrito Federal, de aplicar, tinha um mínimo a aplicar em saúde, certo? Que estava chegando numa situação que o município, como não tinha obrigação nenhuma de aplicar em saúde e uma enorme obrigação de aplicar em educação, ele falava, eu não tenho dinheiro para a saúde porque eu tenho que pôr na educação e não sei o quê, e dava aquela desculpa. Então, o município estava, a saúde dos municípios estavam quebrada. Então, o que resolveu-se? Editar também, né, na época foi editada uma lei complementar que era para disciplinar o percentual mínimo a ser aplicado na saúde, onde os tribunais de contas dos estados, dos municípios, aonde tem, eram os fiscalizadores dessa legislação, certo? Então, a emenda que eu falei, ela já está extinta, né? Ela não está em vigor mais. Hoje, a lei que está em vigor é a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Se o pessoal quiser consultar ela na internet, é facinho consultar na internet lá. A lei é só, vocês pegam aquela Planalto, que está escrito Planalto, não sei se é na frente ou depois, é aquela que vale, aquela é a original, certo? E lá também tem qualquer emenda que foi feita, algum veto que foi feito, lá tem. Essa que é a original. Vocês podem consultar lá. O que essa Lei Complementar 141 veio falar para a gente em 2012? Porque quando saiu a outra emenda constitucional, tinha uma regra que seria a seguinte, você começava com 7%, né, que era o mínimo obrigatório já no ano de início da vigência da emenda, e ia crescendo até chegar nos 15%, que é hoje. Daí, quando chegou no hoje, né, o hoje que eu estou falando aqui era em 2012, quando saiu a lei complementar, fixou-se o percentual de 12% para os municípios aplicar em saúde das suas receitas próprias, certo? Ele não é obrigado a aplicar sobre todas as receitas dele em saúde, é só das receitas próprias dele, as receitas de impostos, certo? Só que existem várias regras nessa lei que são curiosidades só, certo? Que eu vou falar, porque a minha parte mesmo para apresentar para vocês é bem curta, certo? Daí, só para dar... como eu tenho material em mão para apresentar mais coisas para vocês, eu vou falar umas curiosidades sobre a lei complementar, certo? Depois, o pessoal da saúde, a Mária está aqui, diretora, ela vai mostrar toda a parte, eu vou falar só a parte financeira, né? E a Mária, diretora lá, ela vai falar tudo que a saúde fez nesse segundo quadrimestre, que praticamente resumiu-se, né, o segundo quadrimestre, a parte financeira, os trabalhos na saúde, na parte, né, da pandemia, certo? Então, mas primeiro eu vou falar algumas curiosidades da Lei Complementar número 141.
por exemplo, nós, municípios, nós somos os municípios e o Distrito Federal, a obrigação nossa de aplicar com saúde sobre as receitas próprias é de 15%, certo? Então, todos os municípios e o Distrito Federal, como município, é obrigado a aplicar das suas receitas 15% na saúde. Os estados e o Distrito Federal, como estado, ele é obrigado a aplicar anualmente o mínimo de 12% da arrecadação de impostos. O Distrito Federal ele é bitributado, gente, porque ele é estado e é município, ele é diferente. Então, ele tem a parte dele de município e tem a parte dele de estado. Como estado, 12%, e como município, 15%. E a União tem uma regra específica para ela, que ela, como é ela quem faz tudo, né, então ela faz um jeito dela nunca deixar de aplicar, porque é uma regra confusa até. A União, a aplicação será igual ao valor empenhado no exercício anterior, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do PIB ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária. Então, a lei orçamentária 2020. Qual vai ser o meu parâmetro? Vai ser o que eu empenhei em saúde em 2019, certo? Só qual que é o PIB que eu vou usar para aumentar ou para diminuir o orçamento? É o PIB de 18. Olha a regra que eles criam, né? É uma regra, acho que fizeram no dia lá, essa aqui é interessante para nós, vamos nessa, certo? E se a variação for negativa, o valor do orçamento também poderá ser reduzido. Então, o orçamento de um ano ele é baseado no ano anterior, que é corrigido pelo ano antes do anterior, certo? Essa é uma regra da União, não serve para nós. Para nós é 15% da nossa arrecadação. Eu vou mostrar os resultados agora, mostrar não, né? Eu vou ler os resultados, esses relatórios, vocês podem acompanhar, está no portal da transparência da Prefeitura, está tudo lá, está publicado no Diário Oficial da Prefeitura também. A publicação saiu agora dia 25 de setembro, certo? Então, vamos lá. Aplicação dos recursos próprios em saúde. Então, das receitas próprias nossas, que são o IPTU, o ISS, a dívida ativa, né? O pessoal que não pagou nos exercícios passados e pagaram esse ano aqui, a gente teve uma arrecadação de R$ 16.815.000. Então, desse valor, 15%, a gente vai lá, todo de 10 em 10 dias, deposita na conta da saúde. Transferências da União, que a gente conhece como o valor do FPM, né, que é composto do imposto de renda que a União arrecada e do imposto sobre o produto industrializado também, que a União arrecada. O total no quadrimestre deu R$ 10.456.000. Também eu, lá de 10 em 10 dias, pego 15% e deposito na conta da saúde. E as transferências do Estado são aquelas que eu recebo do governo estadual, que é metade do IPVA e é um percentual do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. No período, né, de junho, julho, agosto, não, é maio, junho, julho, agosto. A gente recebeu R$ 7.623.000. Eu também, de 10 em 10 dias, vou lá e deposito 15% na conta da saúde, certo? O total de recursos nesse período deu R$ 34.895.000, certo? Para eu aplicar em saúde, o mínimo, que é 15%, eu teria que ter gasto R$ 5.234.000. Se eu aplicasse isso aqui, eu tinha cumprido a legislação, certo? Só que eu vou mostrar agora como é que se comportou a saúde né, nesse período aqui da nossa cidade. Só que eu vou falar uma coisa, isso aqui é só de recurso próprio, certo, gente? É obrigar, porque o recurso que vem do Estado para fazer a campanha lá contra o Covid, campanha da dengue, que não sei o que, aquilo lá não entra aqui, porque aquilo lá, como vem, você tem que gastar. Então, não entra na aplicação. Aquilo lá, você tem que comprovar a aplicação do recurso seu,
Você tem que tirar do seu recurso do Tesouro Municipal e colocar na saúde. Não é o recurso do Estado, não é o federal, certo? Claro que você tem que aplicar os outros, mas o que você tem que comprovar é isso aqui, certo? Para efeito da lei complementar. Então, quando o mínimo obrigatório para mim, a aplicação seria 15% dos impostos que deram 5.234.000, a Prefeitura de Águas de Lindóia, no período, ela aplicou, eu vou falar que é a palavra empenho. A palavra empenho é a que a Prefeitura se comprometeu a pagar. Ela assinou um contrato, certo? Ela tem folha de pagamento, então eu fiz um empenho, o que eu vou gastar com a folha de pagamento, certo? Ela tem um contrato também a cumprir, eu vou lá, eu empenho o contrato inteiro para ele até ser cumprido, certo? São despesas até que muitas vezes não, a maioria das vezes a gente empenha de forma global, por ano, certo? Então, ele é um valor assim altíssimo, né? No começo do ano, então, parece, nossa, porque quando nós vai estourar todo o orçamento, porque metade do orçamento está empenhado na saúde, e não é assim. É porque são feitos muitos empenhos globais, estimativos, que depois, no decorrer do ano, vocês vão entender que eu vou falar aqui. Então, a gente aplicou na saúde 36,25, certo? Então, bem mais que o dobro do que era obrigatório, certo? Em valor, isso dá 12.649.000. Eu tinha a obrigação de aplicar 5.234.000, certo? Só que, como valor empenhado, aqui pode chegar em 31 se hoje fosse 31 de dezembro, eu poderia até cancelar metade disso, digamos, né? Que está empenhado, mas eu não usei. Eu posso usar até mais, eu posso aditar vários contratos, se eu puder, até 25%. Então, quer dizer, não é porque está empenhado assim que ele tem a tendência só a diminuir. Em certos casos, ele também pode aumentar. Mas isso é outra conversa. Daí nós vamos para a despesa liquidada, que eu acho que é essa que é a despesa efetiva gasta com educação, certo? A despesa liquidada é aquela realmente efetiva, que ocorreu, que quem, por exemplo, o prestador de serviço tirou a nota, que o funcionário trabalhou o mês inteiro, que os encargos foram recolhidos pela sua competência, certo? Então, a despesa liquidada no período somou 8.644.000, que representou das receitas de impostos 24,77%, certo? Então, está mais que comprovada o que a lei pedia para a gente fazer. Pedia não, ela obrigava, ela obriga. Né? Isso aqui não é uma, se quiser, você pode aplicar, isso aqui você tem que aplicar, certo? E vou falar uma coisa para vocês, você olha no panorama lá das coisas do tribunal, o Tiago, que trabalha comigo, ele tirou uma vez uma tabelinha lá, quais casos que as prefeituras têm lá problemas com relação à aprovação, com relação à emissão de parecer favorável à aprovação das contas, né? A saúde, nenhum município tinha esse apontamento como item de emissão de parecer desfavorável, certo? Todo mundo consegue aplicar em saúde, pelo menos é que é demonstrado. Depois o tribunal, em loco, ele vai ver a despesa, por exemplo, se ele achar um contrato lá, esse contrato aqui, você não podia ter jogado na saúde, ele vai lá, faz um ajuste, certo? Esse aqui também não poderia ter entrado na saúde, ele ajusta, certo? Mas é difícil você derrubar um percentual de 24,77% e ficar menor que 15%, certo? E nós, graças a Deus, a administração atual, ela tem um maior cuidado com relação às despesas públicas, certo? A gente tenta no máximo, a gente até briga, eu falo com o Tiago, com o Edson, que trabalham comigo, que a gente até briga por causa de ter a documentação certa, de ter a aplicação correta. Então, eu acho que dificilmente nós vamos ter glosa nesse percentual aqui, nesse valor liquidado, certo? E só para terminar, o valor pago, certo? Está quase parecido, deu 8.611.000, que representa 24,68%. Então, com relação à despesa liquidada e à despesa paga,
a gente está quites com a lei complementar 141, certo? De 13 de janeiro de 2012. Então, se eu tinha que aplicar 5.234.000, eu apliquei 8.644.000, certo? Que representa 24,77, onde o mínimo em percentual era 15%. Só que, antes de eu pedir para a Mária continuar, eu queria só elucidar umas coisas para vocês. Falou-se muito em Covid, o governo federal fala dos repasses do dinheiro para os municípios, né, para os estados. Nós também recebemos, claro, a Águas de Lindóia faz parte, né, dos municípios. R$ 1.931,99. Gente, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu falei lá atrás. Isso aqui que eu falei dos 15%, dos 24%, isso aqui é recurso próprio. Agora eu estou falando dos recursos do Covid, que corre à parte. Lembra que eu falei no começo? Recurso da União, recurso do Estado, a gente não mistura com o que é obrigatório. Obrigatório são recursos do Tesouro, recursos da Prefeitura. Isso aqui são recursos que a gente recebeu. Só que os recursos que vêm para o Covid, eles são divididos em duas partes. Pela legislação que regulamentou essa parte aqui, o que for emenda parlamentar, ela não é classificada como recurso do Covid. A gente tem que, no final, fazer uma observação e falar: a emenda parlamentar do deputado tal, de tantos R$1.000, é vinculada ao Covid. Só que eu, na contabilidade, eu não vinculo ao Covid por efeito da lei, certo? Então, eu recebi do governo federal, direto, fundo a fundo, do governo estadual também, direto, fundo a fundo, R$3.965.000 de recursos para combater o Covid. E de emenda parlamentar, que emenda parlamentar são só aquelas federais, certo? Que as federais que eu sou obrigado a separar dos outros, as estaduais não, certo? Pode ser que no meio aqui dos 3 milhões eu tenha emenda parlamentar estadual, pode ser não, tem mesmo. Tem emenda parlamentar estadual. Só que as emendas parlamentares federais, eu tenho que dar destaque para elas, inclusive pôr nome do deputado, tudo. Esse valor, até agosto, deu R$1.055.000. Então, eu recebi esses valores como receitas, né, para combater o Covid, fora o recurso também que eu ponho do Tesouro também. A gente, no começo, começou a colocar recurso nosso para pagar folha, algumas coisas do Covid, certo? E a gente tem que pôr também para atender um outro artigo de uma outra lei, que não tem nada a ver agora no assunto de prestação de contas, mas eu falo numa próxima oportunidade, certo? E o que a gente gastou com o combate ao coronavírus? Que não tem nada a ver, de novo, mais uma vez eu falo, não tem nada a ver com a aplicação de 15%, tem nada a ver com a arrecadação de 24,77%. Isso aqui, antigamente, a gente chamava de receita 100%. Por quê? Porque você tem que gastar ela no total que ela veio, certo? Hoje são chamados de recursos adicionais, certo? Então, dos recursos adicionais que nós recebemos para o combate ao coronavírus, eu gastei no período, eu empenhei, só que aqui não é no período, é aqui até o período, certo? Porque o coronavírus ele não tem a obrigatoriedade de prestação de contas quadrimestral, ele tem a obrigatoriedade de prestação de contas quase que diariamente. Entrou o recurso, tem que estar lá no portal da transparência da Prefeitura, gastou, tem que estar lá no portal de transparência da Prefeitura, e quem gosta de acompanhar, quem quer acompanhar, vai estar lá no portal, tem lá um link, lá não sei como é que chama aquilo, que você entra lá, você vai saber o que a Prefeitura gastou, o que ela licitou, o que ela comprou com recursos do Covid, quanto que veio de dinheiro para combater o Covid, certo? Eu só vou falar em números agora, né, do que ela gastou, né? Ela gastou praticamente em folha de pagamento,
encargos sociais referentes à folha de pagamento, pagamento de pessoas jurídicas, material de consumo. Nós tivemos repasses ao terceiro setor também, que o dinheiro veio específico para isso, né? Nós temos um recurso até que grande ainda para repassar ao hospital, tá? Nós empenhamos até agora 2.741.000, certo? Então, vocês lembram que eu falei, empenhar não significa que eu vou pagar. Então, eu empenhei 2.741.000. Só que, para efeito de computar para a despesa, eu liquidei 1.617.000, certo? Eu gastei só isso, praticamente. É isso. Eu posso ter preparado um processo licitatório, feito o empenho global do contrato, mas eu não comprei nada ainda daquele contrato. Então, o valor só está no empenho, certo? Não está na liquidação aqui. Então, a gente considera como valor efetivo mesmo gasto, é o valor da liquidação, que é 1.617.000. Então, eu recebi do Covid, né, fundo a fundo, tanto federal quanto estadual, 3.965.000, mais emenda parlamentar federal, 1.055.000, né? E eu gastei até agosto 1.617.000. A diferença entre um e o outro, é claro, vai estar lá na conta de banco também. Vocês podem olhar lá no site da prefeitura, vai estar lá o boletim de caixa também, as contas são identificadas. A gente sempre identifica o coronavírus, né, o dinheiro que vem para combater o coronavírus, pelo código de aplicação 312. Vocês vão achar facinho lá, quando vocês forem consultar lá, tudo que tiver vinculado ao número 312 quer dizer que é da Covid, que é do combate ao coronavírus, certo? E, então, está lá no portal da transparência, e a questão das emendas parlamentares também está lá. Eu vou passar agora a palavra para a Mária, e eu queria agradecer a todos, né, pela atenção prestada. Essas informações estão lá no site da prefeitura, tá? A gente está aqui por obrigação nossa, imposta pela lei, né? É a última audiência que vai acontecer esse ano, tanto de saúde, de metas fiscais, né? É a última não, hoje é o último dia que vai ter audiência pública, que hoje ainda tem mais duas, tem das metas e tem do orçamento à tarde, certo? E a Mária vai continuar para mim, só que eu peço a compreensão de todos que a audiência, como essa aqui atrasou um pouco para começar, a próxima audiência, que é da avaliação, né, do cumprimento, do atingimento das metas das fiscais da LRF, vai atrasar um pouco. E é uma lei, é uma audiência pública importante também. Eu peço para que todos acompanhem, só que ela vai atrasar um pouquinho. Tá? E, à tarde, às 2h, vai ter audiência pública do orçamento, que, para mim, é a mais importante que o município faz, né? Porque o orçamento é a lei que rege todo o exercício do ano que vem com relação a dinheiro. Tudo que gira de dinheiro no município, que entra, que sai, é regido pela lei do orçamento. Então, é uma lei importantíssima, né? Eu acho, né, claro que os advogados vão defender, mas eu acho que é a lei mais importante que tem, né? Então, e é por isso que a LRF fala que tem que ter a participação popular. Só que, como a participação popular, no momento, ela está impedida, né? A gente está fazendo de forma interativa, o pessoal está sabendo, não pode estar aqui, mas todo mundo está acompanhando. Eu peço, né, eu falo obrigado e passo a minha palavra para a diretora de saúde, a dona Mária. Bom dia a todos. Obrigada, Fernando, pelas explicações. Nós vamos colocar agora a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020, em atendimento à lei que o Fernando já falou, que é 141. Então, nós vamos começar com as unidades de saúde, que são as consultas e procedimentos de maio até agosto. Atendimento médicos, nós tivemos
no mês de maio, nós tivemos 2.921 consultas, o mês de junho, 2.853, julho, 3.330 e agosto, 2.463. A parte das consultas dos enfermeiros que nós temos em todas as unidades. O mês de maio foi 1.932, junho, 2.325, julho, 1.958 e agosto, 2.017. Atendimento com psicólogo, que nós temos em praticamente todas as unidades de saúde. Maio, 153, junho, 118, julho, 192 e agosto, 181. Fisioterapeuta, que são os procedimentos de fisioterapia que a gente tem nas unidades e atendimento domiciliar. Maio, 291, junho, 196, julho, 317 e agosto, 346. Consulta com nutricionistas, maio, 114, junho, 98, julho, 132 e agosto, 122. Cafono, 91 maio, junho, 106, julho, 87 e agosto, 93. O CAPS, que é o nosso Centro de Atenção Psicossocial, maio, 117, junho, 108, julho, 92 e agosto, 89. O CAPS, o atendimento com enfermeiro, 323, junho, 247, julho, 206 e agosto, 281 consultas. Agora, na central de regulação, que é o CROSS, que é o sistema que nós utilizamos para agendar as consultas nos AMES, que é o AME de Amparo, Atibaia, Jundiaí e em Santa Bárbara do Oeste. Eu vou colocar um total, eu não vou falar de consulta, o mês de consultas. Nós tivemos 657 consultas agendadas, ausências 129, exames 411 exames agendados, estou falando do AME de Amparo, 411 exames. Nesse total, nós tivemos 84 faltas no AME. O AME de Atibaia, nós tivemos consultas agendadas, 22 consultas agendadas e 5 ausências. Exames, 45 exames e 5 ausências. O AME de Jundiaí, nós tivemos 60 agendamentos de exames, consultas, 60 consultas e 37 exames. A ausência, nós tivemos 23 de consultas e 10 ausências nos exames. No AME de Santa Bárbara, o AME de Santa Bárbara ele também faz alguns procedimentos cirúrgicos que você tem o leito-dia, você vai e volta no mesmo dia. De consultas, nós tivemos 9 consultas e 7 exames, no qual nós tivemos um índice baixo de ausências, que foi uma falta de cada um. Agora, no CAISME, a gente usa também, tudo que eu estou falando aqui, a gente usa o CROSS como meio de agendamento, tá? Que é o sistema do governo do Estado. No CAISME, nós tivemos 6 consultas agendadas, nós tivemos uma ausência só. O Boldrini, os exames que são as tomografias e ressonâncias, nós tivemos 16 exames agendados e uma falta, só uma ausência. O Hospital de Sumaré, nós tivemos só exames agendados, nós tivemos nenhuma falta. O Hospital de Jundiaí, que ele é um grande hospital que está ajudando muito o município. E nós tivemos 20 consultas agendadas, só uma ausência. Exames, nós tivemos 16 exames agendados e 8 ausências. Bragança, na USP de Bragança, nós tivemos 27 exames agendados e somente 9 ausências. O AME de Campinas, o AME de Campinas, o Estado cedeu a tomografia para o município, que era só tomografia de Covid.
Só que o que acontece? Ele tem um protocolo meio rígido, né? Você tem que colocar o médico para estar indo tudo mais, mas nós conseguimos agendar um paciente até lá. Agora, o serviço, só para vocês, quanto que nós agendamos de maio até agosto? Nós agendamos no total, nos AMES, nós agendamos 774 consultas. Desse total, 160 pacientes faltaram nessas consultas. Tá? Então, foi um total de 614 só de pacientes agendados no AME, tá? Só de consulta. De exames, nós tivemos 566. Desse total, nós não tivemos ninguém. Ressonância magnética, nós tivemos 18 ressonâncias agendadas pelo CROSS, que é um instrumento do governo estadual. Dessas 18, 3 pacientes se ausentaram. Cateterismo, nós tivemos 2 cateterismos, os 2 foram. A oncologia, que é toda a parte oncológica hoje está dentro do CROSS. Nós tivemos 12 pacientes agendados, no qual nós tivemos uma ausência só. Aí, tomografia de COVID. O que é essa tomografia COVID? Só porque o Fernando falou do recurso, né, Fernando? Acho que é importante a gente estar falando. Todos os pacientes que foram atendidos pelo hospital, pelo São Camilo, ou pelo PA, que está lá na Popular, qualquer alteração que tivesse nesse raio-x do paciente, o médico solicitasse uma tomo, esses pacientes foram realizar. Então, como que a gente fazia? A gente, tudo via Conisca, né, que o nosso convênio é com eles, e aí você liga no Conisca, o hospital manda o e-mail, ou o PA manda o e-mail, a gente repassa para o Conisca, no qual era agendado, ou em Amparo no DataX, ou no Hospital de Socorro, onde tem o tomógrafo. Então, nós tivemos, no mês de maio, nós não tivemos pacientes, mês de junho, nós tivemos 2, julho, 1, e agosto, nós tivemos 9 pacientes. Que esse recurso que o Fernando falou, esse recurso foi utilizado com esses exames do COVID, que é a tomografia. Aí, as demandas judiciais que nós temos, hoje nós temos uma sala e uma funcionária que só cuida dessas demandas judiciais no município de Águas. O mês de maio, nós tivemos uma nova ação judicial, né? Junho, mais uma. Mês de julho, 2 ações. Mês de agosto, mais 2 ações. Totalizando, né, nós tivemos 166. Hoje nós temos, dentro do município, 166 ações judiciais hoje, que é a saúde e da assistência. Agora, o Hospital São Camilo. A prestação do São Camilo. Consultas do São Camilo, nós tivemos 38 consultas no mês de maio, pelo pronto atendimento, tá? Que esse é o convênio com o hospital. Nós tivemos 38 atendimentos no mês de maio, 22 de junho, 37 de julho e agosto não foi colocado nada. Eu acho que o hospital não colocou para nós. Cirurgias da catarata, nós estamos fazendo aqui no Hospital de Águas, porque dentro do convênio você coloca uma variável que você pode estar pagando cirurgias eletivas. Que são as cirurgias eletivas? Aquelas que podem aguardar, não é urgência e emergência. Nós tivemos 19 cirurgias de catarata no mês de maio, 21 no mês de junho, 0 agora em julho, e também em agosto nós também não tivemos. Cirurgias eletivas, nós tivemos 0 em maio, 17 no mês de junho, 0 em julho e 0 em agosto. A cardiotocografia é um exame que a ginecologista pede na unidade de saúde para as nossas gestantes. Tá? Então, a paciente sai com uma cartinha, vai para o hospital e é realizado no hospital. Nós tivemos em maio 23, junho 33, julho 26 e agosto 24. Raio-X, que também nós temos esse convênio com o hospital aqui de São Camilo. Foram, no mês de maio, 227, junho, 278, julho, 122 e agosto, 124. O eletrocardiograma são os eletros que nós realizamos nas unidades de saúde. Nós tivemos, no mês de maio,
62, junho 73, julho 32 e agosto 3. O laudo sai na hora. Então, se eu for agora na unidade, é enviado e é tudo online, esses laudos dos eletrocardiogramas. As biópsias e pequena cirurgia, que também nós estamos fazendo no Hospital de Águas. Está tudo pelo convênio que está lá, para todo mundo ter acesso. Nós fizemos 20 em maio, 17 em junho, 67 em julho e 27 em agosto. Finalidade diagnóstica, nós tivemos 574 no mês de maio, 612 em junho, 415 em julho e 222 em agosto. As consultas clínicas do hospital, nós tivemos 544 em maio, 515 em junho, 457 em julho e 140 em agosto. Cirúrgicos, nós tivemos, esse daqui não entra naquelas cirurgias eletivas, é a cirurgia de urgência e emergência do hospital. 33 em maio, 33 em junho, 20 em julho e 3 em agosto. Agora a parte da saúde bucal do município, que todo mundo, nós temos, cada posto, cada bairro tem um centro odontológico. Nós tivemos 22, promoção e prevenção, nós tivemos 22 consultas em maio, 2 em junho, 18 em julho e agosto 0. Procedimentos diagnósticos, nós tivemos 25 em maio, 16 em junho, 5 em julho e 0 em agosto. Procedimentos clínicos, 244 em maio, 235 em junho, 24 em julho e 0 em agosto. Órtese e prótese. Perdão, gente, isso daqui é o Conisca. Perdão, não é do município, desculpa. Esse daqui é só do Conisca, que é o céu do Conisca. Perdão, eu falei errado. Órtese e prótese que eles estão fazendo lá no Conisca. Nós tivemos 34 em maio, 30 em junho, 12 em julho e 0 agora em agosto. Agora, nós vamos estar falando do Conisca. Comecei com o céu, agora nós vamos estar falando a questão de consultas e exames do Conisca. Procedimento com finalidade diagnóstica. Também são porque o Conisca também realiza pequenas cirurgias, tá? Nós tivemos 3 pequenas cirurgias no mês de maio, 8 em junho, 2 em julho e 5 em agosto, nenhuma falta, tá? Agora, nós vamos estar falando das consultas agendadas no Conisca, que são todas as especialidades que o Conisca oferece para o município. Nós tivemos agendados 326 em maio, que nós tivemos uma ausência de 43 pacientes, tá? E em junho, nós tivemos 357 consultas agendadas, 36 faltas. No mês de julho, 330 consultas agendadas e 46 faltas. Agosto, 319 consultas agendadas e 30 faltas. Os procedimentos clínicos, nós temos lá um médico, que é o Dr. Rafael, que todos os pacientes com problema vascular ele atende. E, às vezes, você precisa fazer uma pequena intervenção cirúrgica que o Conisca consegue estar fazendo lá. Então, nós tivemos 14 procedimentos, nenhuma falta, no mês de maio. Mês de junho, nós tivemos 11 agendamentos e nenhuma falta. Mês de julho, 10, nenhuma falta. E o mês de agosto, 31 agendamentos e nenhuma falta. Agora nós vamos estar falando... Oh, meu Deus do céu, eu falei coisa errada. Aqui, agora nós vamos estar fazendo são os exames agendados. O que são os exames? São os raios-x, ultrassom, mapa, teste ergométrico, eletrocardiograma, são N coisas que a gente faz via Conisca. Tá? Então, nós tivemos 320 agendamentos, tá, desses procedimentos com finalidade diagnóstica e 47 faltas. Mês de junho, nós tivemos 303 agendados e 25 faltas. O mês de julho, 460 agendamentos e 46 faltas. Mês de agosto, nós tivemos 776 agendamentos e 87 faltas.
Agora eu vou estar falando também da parte da odontologia, também do CONISCA. O CONISCA ele tem várias especialidades dentro do CONISCA, né, que é a endo, a prótese, a periodontia e pacientes especiais que o CONISCA atende. Então, só que quando você pega a prestação de conta, né, Fernanda, às vezes eles não colocam separadamente cada especialidade. Então, a gente colocou todos juntos. Então, nós tivemos procedimentos clínicos, que são as consultas. Nós tivemos 64 consultas, tá, no mês de maio. No mês de julho, nós tivemos 102 consultas agendadas. No mês de julho, 184. E o mês de agosto, 120. As faltas a gente vai falar no final, porque eles colocam por especialidades lá no final, tá? Aí, ação em prevenção à saúde. Nós tivemos 6 no mês de maio, 8 em junho, 25 em julho e 19 em agosto. Com finalidade de diagnóstico nos CONISCA. Nós tivemos, em maio, 2 agendamentos, em maio, 7 em junho, 12 em julho e 0 agora em agosto. E eles fazem também algumas cirurgias no CONISCA, que seria a cirurgia de bucomaxilo. Nós não tivemos nenhuma em maio, 6 em junho, 14 em julho e 24 em agosto. Órtese e prótese, nós tivemos 6 em maio, 20 em junho, 36 em julho e 24 agora em agosto. Tá? Por que a gente está falando essa questão das faltas? Que eu acho que é importante a gente estar frisando, né, Fernando? As faltas, por exemplo, no AME, a gente trabalha com cota. Então, é assim, o Estado estabelece, pelo número de habitantes, você tem direito a tantas cotas. E o que acontece? Quando eu não vou na consulta, eu estou tirando a vaga de alguém, né? E essa cota não vai voltar. Então, o que eu acho que é legal, quem está escutando a gente do outro lado? Quem não pode, às vezes você tem um imprevisto e não consegue devolver a vaga antes, mas quem já sabe que não vai conseguir devolver essa vaga com 48 horas de antecedência, porque nós conseguimos trocar paciente. Tá? O CONISCA, qual que é a importância porque o CONISCA, nós pagamos a falta desses pacientes. Tá? Então, o que a gente pede? Por favor, não pode ir, devolve a vaga. Atualiza seu telefone para a gente poder estar ligando e ter a certeza que o paciente vai ou não. Tá? Então, acho que é essa a importância que a gente trouxe esse demonstrativo dessas faltas. Tá? Por favor. Agora, nós vamos estar falando do setor de agendamento de transporte. Pacientes transportados com a frota própria do município. Mês de maio, nós tivemos 1.932 pacientes transportados. Mês de junho, 1.753. Julho, 2.013 pacientes transportados. Agosto, 1.843 pacientes transportados. A frota terceirizada, mês de maio, 1.017. Junho, 938. Julho, 1.236. E agosto, 1.162 pacientes transportados. Então, esse daqui a gente tem, né, a gente fez todo um protocolo para o transporte sanitário perante a pandemia. Tá? Agora, a vigilância sanitária. Quando houve a reabertura do comércio, todo o comércio que fosse reabrir, eles tinham que estar indo até a Secretaria de Saúde para pegar um termo de responsabilidade, e são diferentes para cada atividade. A vigilância fez 250 atendimentos, tá? Elaboração de protocolo sanitário, né? O que nós fizemos? Eles fizeram um protocolo para cada reabertura do comércio, houve um tipo de protocolo diferente que foi a vigilância que fez. Foram 7 protocolos diferentes que a vigilância teve que está fazendo para conseguir, né, que o comércio voltasse numa vida normal. Apuração de denúncias de Campinas, 1, e atendimento à ouvidoria, foram 9 atendimentos a ouvidorias. A vigilância sanitária ainda. Atividade de educação em vigilância. Estabelecimentos comerciais visitados, que são aquelas que a vigilância faz a visita.
Maio foram 21 comércios, junho 149, julho 67, agosto 44, totalizando 281 estabelecimentos visitados pela vigilância. Tá? O que foram foram visitas de orientação relacionadas à orientação sobre a legislação federal, estadual e municipal perante o Covid, né, que a gente teve que se adequar a um monte de coisas novas. Né, atividades que poderiam funcionar, que foram essenciais, protocolos de limpeza, regras especiais de funcionamento, regras para o ingresso de clientes no estabelecimento, autorizados a funcionar, como o uso de álcool em gel e as máscaras. Aí a atividade também da vigilância. Cadastros de licença de funcionamento, maio foram 3, né? Junho 7, julho 12 e agosto 10, totalizando 32. Cancelamento, eu posso estar falando, vou falar o total, tá? Foram 8 cancelamentos. Renovação de licença de funcionamento, totalizando, deu 105. Denúncias atendidas foram 7. Auto de infrações emitidos, 17. Autos de imposições e penalidades emitidas, 7. E a amostra de água, que a gente pega a água e leva para Adolfo Lutz para análise, que isso é uma das funções da vigilância, 24. Vigilância epidemiológica, né? Então, nós temos o João, que ele vai quase todos os dias no hospital, que ele tem que pegar essas fichas para ver como que está a situação epidemiológica do nosso município. Tá? Então, ele vai 2 vezes por semana, nos casos, não só do Covid, como os outros. O Wander está aqui, né, Wander? Todos os casos suspeitos, o João faz a investigação. Tá? Então, 2 vezes por semana, caso suspeito de Covid, alimentação do sistema, que tem um sistema próprio do Covid, o ESUS notifica os casos de síndrome gripal, né? E os casos de pacientes internados. O boletim epidemiológico dos casos de Covid, residentes no município, entre de 2 a 5 vezes por semana, dependendo dos novos casos que acontecem, e casos suspeitos, confirmados, óbitos e descartados. A vigilância também, ela faz a revisão de fichas ambulatoriais do hospital 2 vezes por semana, né? A investigação epidemiológica dos casos de surdos, observações de animais agressores, programa da raiva, coleta de amostras na sentinela da raiva, coleta de amostras de macacos, sentinela da febre amarela, e o monitoramento de doenças diarreicas e agudas. Tudo isso é fonte de dados do PS do hospital, tá? Por isso que a importância do preenchimento correto da ficha. E tudo isso é encaminhado semanalmente para o Ministério da Saúde. Aí os dados das vacinas, que eu acho que a gente deu um avanço muito grande no município. Né? Hoje a gente está com quase 100% das nossas crianças vacinadas no município. Então, isso, quando você vê isso, você fala assim, que vale a pena. Realmente as pessoas acreditam. Né? Então, eu vou aqui, depois, esse material vai estar disponível para quem quiser estar falando. São todas a porcentagem de vacinação do município, de maio até agosto, certo? Cada uma delas está direitinho a porcentagem da vacinação. Os casos notificados, residentes em Águas de Lindóia, no segundo semestre, sobre a questão do Covid. Tá? Maio, nós tivemos 52 notificados, confirmados 20. Tá? Isso deu uma porcentagem de 38,4%. No mês de junho, nós tivemos 85 notificados e 31 confirmados. Mês de junho, nós tivemos 115 notificados, 49 confirmados. E em agosto, nós tivemos 221 e 57 confirmados. Aí o total de notificados, 473, e confirmados, 157%, certo? Recuperados. No mês de maio, nós tivemos 17, mês de junho, 31, mês de julho, 48 e agosto, 57. Então, confirmados
olha aqui, nós tivemos 53 recuperados do Covid. Tá? Óbitos nós tivemos, maio nós tivemos 3, junho nenhum, e julho 1 óbito. Tá? Totalizando nesse 4 óbitos. Aí, acidentes por animais peçonhentos, nós tivemos, no totalizando de maio a agosto, 21. No mês, depois, atendimento antirrábico humano, nós tivemos de maio a agosto, 21. Violência doméstica, nós tivemos um total nesse quadrimestre de 12. Tá? Violência, nós tivemos 6. Intoxicação, 6. Sífilis, nós tivemos 2. AIDS, 1. E síndrome do corrimento uretral masculino, 1 paciente. Tá? Totalizando, a gente chama de agravos da saúde, foram 64 totalizando. Óbitos em residentes e Águas de Lindóia no segundo quadrimestre, tá? Causa do óbito. Na causa 1, infecção por coronavírus, nós tivemos 4 pacientes. Diarreia, nós tivemos 1. Febre hemorrágica, eu acho que isso daqui está sendo investigado, ainda foi 1 paciente. Septemia, foram 1. Esses dados são todos o que o João Fred, ele que alimenta o sistema e ele que faz esse levantamento para nós, tá? Agora nós vamos estar falando da causa básica de óbito, tá? E o mês. Nós tivemos doença do aparelho genital, nós tivemos 3 pacientes totalizando. Depois, síndrome, sinais achados de anormalidades, nós tivemos 6. Tá? E causas externas de morbidade e mortalidade, nós tivemos 2. Falando ainda de óbitos ainda residente em Águas de Lindóia. Doenças infecciosas, nós tivemos 8 pacientes. Neoplasia, 12. Doenças metabólicas, nós tivemos 2, transtornos mentais e comportamentais, 1, doenças do sistema nervoso, 2, e doença do aparelho circulatório, 12 pacientes. Nascidos em Águas de Lindóia, nós tivemos no total, no mês de maio, nós tivemos 29 nascidos, mês de junho, 19, julho, 18 e agosto, 19, totalizando, nesse período, 85 nascidos aqui no município. A faixa etária das mães, né? O que predomina nessa faixa etária? Maior de 18 anos, 29, tá? Totalizando 85 nascidos vivos. O que predominou? O parto normal ou a cesárea, né? A cesárea foi o que a gente teve, foram 22,4 partos normais e 76,6 cesarianas. O peso, qual que é o peso que predominou, né, das nossas crianças? Com baixo peso, nós tivemos 10,6, né? E com de 2,5 kg até 3, nós tivemos 89,4%. Aí, do sexo masculino ou feminino, né? O que no mês de maio foram 43 masculinos, no mês de junho, 42, né? E no mês de agosto, 42, e no mês de agosto, 49, tá? Então, predomina realmente os meninos, certo? Perdão, os meninos, o masculino que predomina. Aqui, todos esses dados vêm naquela ficha de nascidos vivos que o hospital
emite para a Secretaria. Bom, essa foi a nossa apresentação, Fernando. Aqui a gente colocou tudo que a saúde desenvolve, né, desde o agendamento, a parte epidemiológica, sanitária, transporte, né, esse é o nosso trabalho. Tá? Agradeço a presença